Resumo da semana com o professor Oswaldo Bastos. Bem, nesse resumo da semana de hoje, eu selecionei a questão aí, o problema aí da condenação penal do Danilo Gentili, né? Um flagrante cerceamento da liberdade de expressão. Outros fatos importantes também ocorreram, é claro, mas o vídeo é curto, eu não posso falar de tudo. E também agora, né, de ontem para hoje, está correndo aí nas redes sociais a bomba de que o Marcelo Odebrecht, ele denunciou, ele confessou para a Polícia Federal que o codinome amigo do amigo se refere ao ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli. Bom, uma vez que essa denúncia seja comprovada, no meu entender, só existem duas situações razoáveis, né? A renúncia do presidente Dias Toffoli e a sua solicitação imediata à aposentadoria, ou o impeachment. O problema é que, se caso não houver nenhuma dessas duas possibilidades, uma terceira via, que não seria um tanto, digamos, adequada, mas talvez como última solução, seria a intervenção militar no STF, né? Isso é uma coisa, como eu digo sempre, eu tinha que viver para ver o judiciário brasileiro ser o maior acirrador dessa crise institucional que já se arrasta pelo país e que vem se agravando nos últimos anos. Isso é uma coisa assim bastante preocupante, né? Muito bem. Eu queria aqui de novo agradecer as pessoas que estão comprando os livros da minha livraria virtual no site do seminário, www.seminariocriticacrise.com. Em particular, a compra do meu livro, né, que também está lá na livraria virtual. E já alertar que todas as encomendas feitas essa semana já foram enviadas pelo correio. Faltam umas 2 ou 3 que chegaram ontem e que com certeza serão enviadas ainda hoje, né? E alertar também as pessoas de que eu não tenho um grande estoque. O meu livro eu tenho um grande estoque, mas os demais livros eu não tenho um grande estoque. Por isso, para aqueles que querem comprar livros para aprender e também contribuir com o canal, eu recomendo que agilizem um pouco as suas compras, né? Através do e-mail, fazendo o seu pedido e postando no e-mail uma foto da sua transação bancária, que façam logo esses pedidos, porque o meu estoque inicialmente ele não é grande, tá bom? Vamos lá então ao tema selecionado, que foi essa questão da liberdade de expressão, que culminou aí com esse problema do Danilo Gentili. Mas para isso a gente tem que trazer algumas variáveis para a gente entender este problema, que faz parte desse universo que hoje está sendo tão falado, chamado de a guerra das narrativas, né? Essa guerra das narrativas, ela não passa, na verdade, de uma manifestação muito clara, né, da implantação da dialética revolucionária. Então você tem um discurso predominante, que seria a tese, né?
Muitas vezes esse discurso predominante também, apelidado de conservador, reacionário e etc., às vezes até xingado, né, de homofóbico, racista, fascista, etc. E surge então a antítese, que é exatamente o discurso revolucionário que vai tentar derrubar essa tese, né? Esse discurso conservador, e chegar a uma síntese que seria a predominância do discurso revolucionário, que seria considerado então, digamos, o melhor dos mundos, né? Muito bem. Só que, em rápida síntese, como é que isso vai sendo construído, né? Muito bem. Então nós temos algumas ideias aqui que é preciso a gente pontuar, né? Primeiro você observa a falência do ensino no Brasil, em termos de conteúdo intelectual, técnico e intelectual, porque muitas vezes o conteúdo técnico ele passa a ser interpretado também através do viés das ideologias revolucionárias e não mais da chamada alta cultura, a cultura erudita. Então você começa a ver um declínio intelectual em todas as formações, sejam humanas, exatas, você começa a ver um declínio intelectual de todas as formações, até porque passou a se adotar uma pedagogia a partir, particularmente de Paulo Freire, isso vem um pouco antes dele, como eu já disse em outros vídeos, mas ganha uma referência teórica a partir de Paulo Freire e vai se expandindo cada vez mais, né? Hoje com o apoio inclusive da Unesco e da Unicef, né? A ideia de que você precisa se esforçar pouco. Então o seu professor ele precisa lhe ensinar pouco porque você... Aquele termozinho que apareceu tão bonitinho que as pessoas não atentaram para o perigo disso, né? O professor como facilitador, né? Ora, isto fere todas as perspectivas teóricas, desde a educação grega, a educação medieval, né? No sentido de que, e recentemente também, nós temos aí o Howard Gardner, com a teoria das inteligências múltiplas. O Howard Gardner, em essência, ele mostra claramente que as grandes ideias, as ideias geniais, surgiram diante, em situações em que as pessoas estavam diante de grandes dificuldades, né, de grandes desafios. E para superar esses desafios, elas terminaram elaborando raciocínios, teorias, etc., que vieram a se tornar paradigmas. Então, isso é exatamente o contrário do que está se fazendo com a educação brasileira. Quando você vai tirando a dificuldade necessária, própria do aprendizado, facilitando as coisas, você está trabalhando ali para uma baixa utilização da parte nobre do nosso cérebro que nos faz Homo sapiens, que nos diferencia flagrantemente dos outros animais da natureza. Você força a pessoa a utilizar muito mais a dimensão mais primitiva, mais arcaica, mais ancestral do cérebro, que é aquela que está mais ligada à estrutura do sistema nervoso central, e que nos remete necessariamente, quando chamada a algum raciocínio, nos remete diretamente ao apelo puro e simples da associação. Ou seja, o modelo educacional brasileiro, ele vem arrebentando toda a dimensão cognitiva, toda a dimensão do raciocínio lógico, que é próprio e necessário ao desenvolvimento psicológico e intelectual do ser humano. Isso se reflete nas mais diversas profissões, como eu já disse, mas vamos observar aí, eu já tenho observado isso há algum tempo, o declínio da formação intelectual dos repórteres. Por que esse modelo de reportagem, de jornalismo no Brasil, declinou tanto? Bom, é claro que existe aquela coisa, né? O sujeito é repórter, ele vai trabalhar numa empresa, e a empresa quer que ele fale mal do governo, então ele vai falar mal do governo para garantir o emprego. Sabemos também que
os grandes meios de comunicação, televisivos ou não, foram encharcados de verbas, de propagandas e etc. no governo de Lula e Dilma, e agora que a torneira fechou, o pessoal está desesperado. Então, mas observe que tem algo mais do que isso. Onde está aquela grande figura do repórter intelectual que fazia, ainda restam muito poucos, contados de dedo aqui no Brasil, particularmente, aquele grande repórter intelectual com a formação intelectual sólida, de história inclusive, e que fazia grandes entrevistas com perguntas extremamente sofisticadas e inteligentes. Cadê aquele repórter investigativo que escrevia livros brilhantes, livros de história, relatos de fatos específicos, análises detalhadas de fatos específicos? É bom lembrar que essa é uma literatura que eu acompanho bastante, que os grandes livros escritos sobre máfia, sobre crime organizado, inclusive no mundo, mundialmente falando, os grandes livros escritos por máfias, sobre máfias, organizações criminosas, crime organizado, tudo isso aí, inclusive lavagem de dinheiro, não foram escritos por juristas, foram escritos por repórteres, que deram valiosíssimas contribuições para o aprendizado, inclusive de nós da área jurídica. Então observe que esse declínio, ele tem, digamos assim, uma dimensão externa ao mundo acadêmico, que é esse próprio envolvimento dos meios de comunicação de massa, dos grandes meios de comunicação de massa, com partidos revolucionários. Isso não se dá apenas no Brasil. Olha as grandes dificuldades que o Trump também já enfrentou desde o início do governo dele, pelos mesmos motivos, as mesmas estratégias. Mas também existe um universo, a dimensão aí interna ao ambiente acadêmico. Então você forma profissionais com baixo nível de qualificação intelectual. Desta forma, fica muito mais fácil para que os meios de comunicação de massa, e até mesmo aqueles repórteres que buscam uma atuação independente através de blogs, jornais virtuais, etc., não tenham a mínima capacidade intelectual para fazer análises concretas, verdadeiras, isentas que se busca do repórter. Muito bem. Aparece aí também nessa situação toda a questão do discurso do ódio e do discurso da intolerância. O que vem a ser esse discurso do ódio que começa aí? Onde é que aparece muito bem esse discurso da intolerância e do ódio? São quase sinônimos, Bom, isso tem uma forte influência da escola de Frankfurt, teorias inclusive que foram muito absorvidas pelas faculdades de comunicação e jornalismo, diga-se de passagem. Mas esse discurso ele vai aparecer exatamente como um componente essencial da dialética revolucionária na dimensão discursiva, na dimensão da linguagem. Então, a questão é muito simples. Eu, revolucionário, coloco para você uma demanda discursiva. Vamos reconhecer, por exemplo, a pedofilia como orientação sexual. Vamos reconhecer, por exemplo, o aborto como um direito. E se você não reconhece isso como um direito, eu acuso você de intolerância. Muito bem. Muito bem. E para justificar esse meu discurso acusador de que você é um intolerante, eu preciso classificar esse seu discurso como o discurso do ódio. E como sempre, então, eu, revolucionário, sou o bonzinho da história,
quero o melhor para a sociedade e você que é contra mim é contra o melhor para a sociedade. E a partir daí, isto legitima o fato de que eu, revolucionário, posso fazer o que eu quiser e falar o que eu quiser. Ou seja, o meu discurso é o do ódio do bem. Eu posso xingar, eu posso agredir, eu posso cuspir, porque o meu ódio é o ódio do bem. A minha violência, já dizia Marx que não há revolução sem violência. Isso vai ser depois corroborado por Lenin também. Só há revolução com violência, é preciso ódio e violência para efetivar a revolução. Só que o ódio do revolucionário é o ódio do bem, porque eu quero o bem para a sociedade, eu quero o bem para o mundo, eu quero o bem para a humanidade, a minha concepção é a melhor. A minha ideologia é a verdadeira saída para a salvação, o paraíso na Terra. Seja lá qual for a concepção de paraíso que o revolucionário vinha propor. E se você pegar bem as teorias revolucionárias, você vai ver que eles só falam nesse paraíso na Terra, mas nenhum dos grandes ideólogos revolucionários explicou o que era este paraíso na Terra, que seria a síntese da dialética revolucionária. No comunismo seria a chegada no tal mundo comunista, na sociedade comunista. Muito bem. Então fica aí claro para você que o discurso do ódio, de fato, depende de quem vem. Depende de quem vem. Observe que agora recentemente a deputada Érica Cocai, ela debochou no plenário da comissão, no Congresso, da situação extremamente delicada, pessoal, da ministra Damares Alves. Debochou de quê? Debochou da revelação da ministra sobre o abuso sexual que sofreu, o estupro, na verdade, da tentativa de suicídio, que ela pensou em se matar, e quando ela foi para uma goiabeira e ela viu a imagem de Jesus. Quer dizer, se fosse o contrário, aí caracterizaria o discurso do ódio. Mas vindo de uma comunista, é o ódio do bem. Esta baseada nesta ideia da dialética revolucionária, a deputada Cocai, ela se acha no direito legítimo de debochar da dor alheia. Isto não é discriminação. Isto não é preconceito. Isto não é discurso do ódio. Mas se fosse o contrário, aí a coisa seria bastante complicada. Ia ser manchete aí, ia ser debate, ia ser processo, ia ser uma loucura. Aqui estava circulando nas redes sociais, inclusive, um post em que mostra duas falas da Maria do Rosário. O Champinha, que foi um torturador, estuprador, assassino, ela se refere ao Champinha dizendo que o Champinha não merece ir para a cadeia. Cadeia não reeduca ninguém. Já agora, com a questão do Gentili, ela diz, abre aspas, Gentili é um monstro e precisa ser encarcerado, é um risco para a sociedade. Muito bem. É um risco, a liberdade de expressão, ela é um risco para o pensamento totalitário. Por isso que as pessoas que fazem uso da liberdade de expressão para denunciar este totalitarismo nas suas mais diversas manifestações, como vem apresentando agora, inclusive nessa ideia do discurso único, do tal politicamente correto, estas pessoas que denunciam isso, elas são perigosas. Elas são uma ameaça. A senhora Maria do Rosário, ela generaliza, Ela fala assim, um risco para a sociedade. Não, um risco para a sociedade não. Um risco para o movimento comunista internacional, tendo a sua faceta aqui no Brasil, através principalmente do Partido dos Trabalhadores. E o senhor Danilo Gentili é um homem muito inteligente, muito sagaz, e que faz um humor inteligente.
se posiciona politicamente, mas faz humor inteligente. Não é à toa que ele tem milhões de seguidores nas suas redes sociais. E desfruta do respeito e da admiração por parte da grande maioria dos brasileiros. Mas a Lei de Segurança Nacional, ela afirma que no seu artigo 26, com pena de 1 a 4 anos, que é crime difamar ou caluniar o presidente da República. Ou seja, esses acadêmicos, esses repórteres, esses políticos, às vezes, que xingam a pessoa do presidente da República, seja qual for a pessoa, é crime. Mas o revolucionário pode. Ele está acima da lei burguesa. Ele está acima da lei opressora. E para eles até é um ato de heroísmo violar este direito opressor burguês. O que nós podemos fazer é criticar até de maneira ácida a atitude, o projeto, a forma de governar que uma determinada pessoa está implantando, ou uma política específica que foi implantada. Mas xingar a pessoa do presidente é crime. Assim como é crime também quem divulga o xingamento. Principalmente no sentido mesmo de concordar com o conteúdo do xingamento. Então perceba que atacar o Gentili, que é um profissional renomadíssimo, é algo que nos traz uma gravidade muito grande. Primeiro, atesta o quanto nós estamos vivendo uma censura comunista no Brasil. Isto não é brincadeira. Esse caso do Gentili não deve passar em branco. Como mais uma das peripécias dos comunistas no Brasil. Porque se você atacou o maior, fica mais fácil você atacar o menor. Mostra que o Brasil ainda é um país intelectualmente pequeno, intelectualmente rebaixado, porque só países de pouca cultura criminalizam a fala. Punir penalmente calúnia, difamação e injúria é coisa de país intelectualmente pobre. Em qualquer país avançado, como assim chamamos, em comparação ao nosso, o crime de fala se responde na seara civil. Indenização. Se houver realmente caracterizado uma ofensa injusta. Aqui no Brasil ainda se pune penalmente, e a própria esquerda é ela que trabalha não só para usar esses mecanismos, essas normas do Código Penal, como também amplia. Como o Estatuto Racial criou a injúria racial, como o Estatuto Gay queria criar a injúria gay. E depois essa mesma esquerda jurídica e acadêmica vem denunciar a expansão punitiva do direito penal. Faz parte da contradição, da ilogicidade do próprio pensamento dialético. Mas é isso aí. E isto é bastante perigoso. Então, fica aqui a minha reflexão, o meu repúdio a essa baixeza intelectual e ideológica que está assolando o nosso país, e espero que, assim como eu, você, todos os outros, Gentili e todos os outros, não se curvem a estas ameaças, porque uma vez cerceada esta sagrada manifestação da liberdade, que é a liberdade de expressão, para cercear as outras liberdades, basta apenas um passo.
Se você acha que isso não pode lhe atingir, espere você entrar num confronto discursivo com alguém que vai resolver lhe processar também imitando Maria do Rosário. E daí, para a sua liberdade, as demais liberdades suas serem cerceadas, acredite, fica faltando muito pouco. É assim, passo a passo, que vão se formando todas as ditaduras comunistas. É a história do século XX. Basta estudar bons livros para entender a gravidade da situação que nós vivemos hoje nesse país. Muito obrigado pela sua atenção.